Livro Marcha dos Animais. Autor Aristóteles. Livro 1. Capítulo 1. Agora precisamos considerar as partes que são úteis aos animais para o movimento no lugar, locomoção. Primeiro, por que cada parte é como é e com que objetivo eles as possuem, e segundo, as diferenças entre essas partes tanto em um mesmo animal, quanto na comparação das partes de criaturas de espécies diferentes entre si. Primeiro, vamos estabelecer quantas questões temos que considerar. A primeira é quantos pontos de movimento são necessários para a progressão animal, a segunda é por que os animais sanguíneos têm 4 pontos e não mais, mas os animais sem sangue têm mais que 4, e em geral porque alguns animais são sem pés, outros bípedes, outros quadrúpedes, outros polípodes, e porque todos têm um número par de pés, se tiverem pés, porque, enfim, os pontos nos quais a progressão depende são em número par. Em seguida, porque o homem e o pássaro são bípedes, mas o peixe é sem pés, e porque o homem e o pássaro, embora ambos sejam bípedes, têm uma curvatura oposta das pernas. Pois o homem dobra as pernas convexamente, enquanto um pássaro as dobra concavamente. Novamente, o homem dobra os braços e as pernas em direções opostas, pois ele tem os braços dobrados convexamente, mas as pernas concavamente. E um quadrúpede vivíparo dobra seus membros em direções opostas às de um homem, e em direções opostas entre si, pois ele tem suas patas dianteiras dobradas convexamente, e suas patas traseiras concavamente. Novamente, quadrúpedes que não são vivíparos, mas ovíparos, têm uma curvatura peculiar dos membros lateralmente para longe do corpo. Novamente, por que quadrúpedes movem suas pernas em cruz? Temos que examinar os motivos para todos esses fatos e outros relacionados a eles, que os fatos são assim é claro a partir de nossa história natural, agora temos que buscar razões para os fatos. Capítulo 2. No início da investigação, devemos postular os princípios que estamos constantemente acostumados a usar para nossa investigação científica da natureza, ou seja, devemos dar como certos princípios desse caráter universal que aparecem em todos os trabalhos da natureza. Dentre eles, um é que a natureza não cria nada sem um propósito, mas sempre o melhor possível em cada tipo de criatura viva em referência à sua constituição essencial. Portanto, se um caminho é melhor do que outro, esse é o caminho da natureza. Em seguida, devemos dar como certas as diferentes espécies de dimensões que estão presentes em várias coisas, dessas, há 3 pares de 2 cada, superior e inferior, à frente e atrás, à direita e à esquerda. Além disso, devemos presumir que os originais dos movimentos no lugar são empurrões e puxões. Esses são os movimentos essenciais no lugar, é apenas por acidente que o que é carregado por outro é movido, ou não se pensa que ele se mova por si mesmo, mas que seja movido por outra coisa. Capítulo 3. Após essas preliminares, passamos para as próximas questões em ordem. Agora, dos animais que mudam de posição, alguns se movem com todo o corpo de uma vez, por exemplo, animais saltadores, outros movem uma parte primeiro e depois a outra, por exemplo, animais que caminham, se correm. Em ambas essas mudanças, o animal em movimento sempre muda de posição ao pressionar o que está abaixo dele. Portanto, se o que está abaixo ceder muito rapidamente para que o que está se movendo sobre ele possa se apoiar, ou se não oferecer resistência alguma ao que está em movimento, este último não pode efetuar o movimento por si só. Pois um animal que salta faz seu salto tanto apoiando-se em sua própria parte superior quanto no que está sob seus pés, pois nas articulações, as partes se apoiam umas nas outras, e em geral o que empurra para baixo se apoia no que é empurrado para baixo.
É por isso que atletas pulam mais longe com pesos em suas mãos do que sem, e corredores correm mais rápido se balançam os braços, ao estender os braços, uma espécie de apoio contra as mãos e pulsos. Em todos os casos, então, o que se move faz sua mudança de posição usando pelo menos duas partes do corpo, ou uma parte, por assim dizer, aperta, a outra é apertada, pois a parte que está parada é apertada, pois tem que suportar o peso, a parte que é levantada se esforça contra o que carrega o peso. Portanto, segue-se que nada sem partes pode se mover dessa maneira, pois não tem em si a distinção da parte que é passiva e da parte que é ativa. Capítulo 4. Novamente, os limites pelos quais os seres vivos são naturalmente determinados são 6 em número: o superior e inferior, anterior e posterior, direito e esquerdo. Todos os seres vivos têm uma parte superior e uma inferior, pois superior e inferior estão presentes também em plantas, não apenas em animais. E essa distinção é uma de função, não apenas de posição em relação à nossa terra e ao céu acima de nossas cabeças. O superior é aquilo de onde flui em cada tipo a distribuição de nutrientes e o processo de crescimento, o inferior é para onde o processo flui e onde termina. Um é um ponto de partida, o outro é um fim, e o ponto de partida é o superior. E ainda poderia ser pensado que, no caso das plantas pelo menos, o inferior é mais apropriado como ponto de partida, pois nelas o superior e o inferior estão em posição diferente do que nos animais. Ainda assim, eles estão situados de forma semelhante do ponto de vista da função, embora não em sua posição em relação ao universo. As raízes são a parte superior de uma planta, pois a partir delas o nutriente é distribuído para os membros em crescimento, e uma planta o absorve com suas raízes assim como um animal o faz com sua boca. Coisas que não são apenas vivas, mas são animais, têm tanto uma frente quanto uma parte de trás, porque todos eles têm sentido, e a frente e a parte de trás são distinguidas com referência ao sentido. A frente é a parte em que o sentido é inato e de onde cada coisa obtém suas sensações, as partes opostas são a parte de trás. Todos os animais que não apenas têm sentido, mas são capazes, por si mesmos, de mudar de lugar, têm uma distinção adicional de esquerda e direita além das já enumeradas, como as anteriores, essas são distinções de função e não de posição. A direita é aquela da qual a mudança de posição naturalmente começa, o oposto, que naturalmente depende disso, é a esquerda. Essa distinção, de direita e esquerda, é mais articulada e detalhada em alguns do que em outros. Pois os animais que fazem a mudança mencionada, de lugar, com a ajuda de partes organizadas, quero dizer, pés, por exemplo, ou asas ou órgãos similares, têm a esquerda e a direita distinguindo-se em maior detalhe, enquanto aqueles que não são diferenciados em tais partes, mas fazem a diferenciação no próprio corpo e assim progridem, como alguns animais sem pés, por exemplo, cobras e lagartas de acordo com seu tipo, e além do que os homens chamam de minhocas, todos esses têm a distinção mencionada, embora não seja tão evidente para nós. Que o início do movimento está à direita é indicado pelo fato de que todos os homens carregam fardos no ombro esquerdo, ou dessa forma, eles libertam o lado que inicia o movimento e permitem que o lado que suporta o peso seja movido. E assim, os homens pulam mais facilmente na perna esquerda, pois a natureza da direita é iniciar o movimento, a da esquerda é ser movida. O fardo então deve repousar no lado que deve ser movido, não naquele que vai causar o movimento, e se for colocado no lado em movimento, que é o original do movimento, ele não será movido ou com mais esforço. Outro indicativo de que a direita é a fonte do movimento é a forma como colocamos os pés para frente, ou todos os homens partem com a perna esquerda e,
depois de pararem, preferem colocar o pé esquerdo para a frente, a menos que algo aconteça para impedir. A razão é que o movimento deles vem da perna com a qual eles começam, não da que é colocada para a frente. Novamente, os homens se protegem com o lado direito. E esta é a razão pela qual a direita é a mesma para todos, pois o movimento começa é o mesmo para todos, e tem sua posição natural no mesmo lugar, e por isso os testáceos em espiral têm suas conchas do lado direito, pois eles não se movem na direção da espiral, mas todos seguem em frente na direção oposta à espiral. Exemplos são o murex e os seres. Como todos os animais começam o movimento pela direita, e a direita se move na mesma direção que o todo, é necessário que todos sejam igualmente destros. E o homem tem os membros esquerdos mais destacados do que qualquer outro animal porque ele é natural em um grau mais alto do que os outros animais. Agora, a direita é naturalmente melhor do que a esquerda e separada dela, e assim no homem a direita é mais especialmente a direita, mais habilidosa, isto é, do que em outros animais. Então, sendo a direita diferenciada, é apenas razoável que no homem a esquerda seja mais móvel e mais destacada. No homem, também, os outros pontos de partida são encontrados de forma mais natural e clara, a parte superior e a frente. Capítulo 5. Os animais que, como homens e pássaros, têm a parte superior distinta da frente são bípedes. Neles, dos 4 pontos de movimento, 2 são asas em um e mãos e braços no outro. Animais que têm as partes superior e frontal identicamente situadas são quadrúpedes, polípodos ou sem pés. Eu uso o termo OPO para um membro usado para movimento no lugar conectado a um ponto no chão, pois os pés parecem ter recebido seu nome do chão sob nossos pés. Alguns animais também têm as partes dianteira e traseira identicamente situadas, por exemplo, cefalópodes, moluscos ou testáceos em espiral, e estes discutimos em outro contexto. Agora, há em lugar um superior, um intermediário e um inferior, em relação ao lugar, os bípedes têm sua parte superior correspondendo à parte do universo, quadrúpedes, polípodos e animais sem pés à parte intermediária, e plantas à inferior. A razão é que estes não têm poder de locomoção, e a parte superior é determinada relativamente ao nutriente, e seu nutriente é da terra. Quadrúpedes, polípodos e animais sem pés novamente têm sua parte superior correspondendo ao intermediário, porque não estão eretos. Os bípedes têm a deles correspondendo à parte superior do universo porque estão eretos, e dos bípedes, o homem por excelência, pois o homem é o mais natural dos bípedes. E é razoável que os pontos de partida estejam nessas partes, pois o ponto de partida é honroso, e o superior é mais honroso do que o inferior, a frente do que a traseira, e o direito do que o esquerdo. Ou podemos reverter o argumento e dizer muito bem que essas partes são mais honrosas do que suas opostas apenas porque os pontos de partida estão nelas. Capítulo 6. A discussão acima deixou claro que a origem do movimento está nas partes à direita. Agora, todo contínuo, uma parte do qual é movida enquanto a outra permanece em repouso, deve, para ser capaz de se mover como um todo enquanto uma parte permanece parada, ter no lugar onde ambas as partes têm movimentos opostos alguma parte comum que conecta as partes móveis entre si. Além disso, nesta parte comum, a origem do movimento e da ausência de movimento de cada uma das partes deve estar. Claramente, então, se algum dos pares opostos de partes, direita e esquerda, isto é, superior e inferior, antes e atrás, tem um movimento próprio, cada um deles tem como origem comum de seus movimentos a junção das partes em questão.
Antes e depois não são distinções relativamente àquele que estabelece seu próprio movimento, porque na natureza nada tem um movimento para trás, nenhum animal em movimento tem uma divisão por meio da qual possa mudar de posição em direção à frente ou atrás, ou mais direita e esquerda, superior e inferior são distinguidas assim. Consequentemente, todos os animais que progridem pelo uso de membros distintos têm esses membros distinguidos não pelas diferenças de antes e depois, mas apenas pelos outros dois pares restantes. A diferença anterior divide esses membros em direita e esquerda, uma diferença que deve aparecer assim que houver divisão em dois, e a outra diferença aparece por necessidade quando há divisão em quatro. Portanto, esses dois pares, o superior e inferior e o direita e esquerda, estão ligados entre si pela mesma origem comum. O que quero dizer é que controlam o movimento deles, e além disso, tudo o que é destinado a fazer um movimento em cada parte dessas partes deve ter a causa original de todos os movimentos mencionados dispostos em uma posição definitiva em relação às distâncias deles dos originais dos movimentos dos membros individuais, e esses centros das partes individuais estão em pares, dispostos coordenadamente ou diagonalmente, e o centro comum é a origem a partir da qual os movimentos do animal de direita e esquerda, e similarmente de superior e inferior, começam. Cada animal deve ter essa origem em um ponto onde está igualmente ou quase igualmente relacionado a cada um dos centros nas quatro partes descritas. Capítulo 7. É claro então como a locomoção pertence apenas aos animais que fazem suas mudanças de lugar por meio de 2 ou 4 pontos em sua estrutura, ou a tais animais por excelência. Além disso, uma vez que essa propriedade pertence quase que peculiarmente aos animais sanguíneos, vemos que nenhum animal sanguíneo pode progredir em mais de 4 pontos, e que se é da natureza de algo progredir em 4 pontos, deve necessariamente ser sanguíneo. O que observamos no mundo animal está de acordo com a explicação acima. Pois nenhum animal sanguíneo, se dividido em mais partes, pode viver por um período apreciável de tempo, nem pode desfrutar do poder de locomoção que possuía quando era um todo contínuo e indiviso. Mas alguns animais sem sangue polípodes podem viver por um longo tempo, se divididos, em cada uma das partes separadas, e podem se mover da mesma forma que antes de serem desmembrados. Exemplos são o que é chamado de centopeia e outros insetos de forma alongada, pois mesmo a porção posterior de todos eles continua progredindo na mesma direção que antes quando são cortados ao meio. A explicação de sua sobrevivência quando assim divididos é que cada um deles é construído como um corpo contínuo de muitos seres vivos separados. Também é claro, a partir do que foi dito acima, porque eles são assim. Animais construídos de forma mais natural são feitos para se mover em 2 ou 4 pontos, e até mesmo sanguíneas sem membros não são uma exceção. Eles também se movem por meio de 4 pontos, pelos quais alcançam a progressão. Eles avançam por meio de 2 flexões. Pois em cada uma de suas flexões há um ponto direito e um esquerdo, tanto na frente quanto atrás de sua superfície plana, na parte em direção à cabeça um ponto frontal direito e esquerdo, e na parte em direção à cauda os 2 pontos traseiros. Eles parecem se mover em apenas 2 pontos, onde tocam na frente e atrás, mas isso só acontece porque são estreitos em largura. Mesmo neles, a direita é a parte soberana, e há uma correspondência alternada atrás, exatamente como nos quadrúpedes. A razão de suas flexões é o seu grande comprimento, pois assim como homens altos caminham com suas espinhas curvadas para a frente, e quando seu ombro direito está avançando em uma direção para a frente, seu quadril esquerdo inclina-se mais para trás, de modo que seu meio fica oco e curvado para a frente. Então devemos conceber as serpentes como movendo-se em curvas côncavas, ondulações,
sobre o chão. E isso é uma evidência de que eles se movem como os quadrúpedes, pois fazem a côncava se tornar convexa e a convexa côncava. Quando, por sua vez, o lado esquerdo das partes dianteiras está liderando, a concavidade é revertida, pois a direita se torna a interna. Vamos chamar o ponto frontal direito de A, o esquerdo de B, o traseiro direito de C, o esquerdo de D. Entre os animais terrestres, este é o caráter do movimento das cobras, e entre os animais aquáticos das enguias e moreias, e também das lampreias, na verdade, de todos que têm sua forma semelhante à de uma cobra. No entanto, alguns animais marinhos com essa forma não têm nadadeira, como as lampreias, por exemplo, mas usam o mar da mesma forma que as cobras fazem tanto na terra quanto na água, pois as cobras nadam precisamente como se movem no chão. Outros têm apenas duas nadadeiras, como as moreias e as enguias, e um tipo de cestreus que se reproduz no lago de Sifai. Por esse motivo, aqueles que estão acostumados a viver na terra, por exemplo, todas as enguias, se movem com menos flexões em um fluido do que na terra, enquanto o tipo de cestreus que possui duas nadadeiras, através de sua flexão em um fluido, compensa os pontos restantes. Capítulo 8. A razão pela qual as cobras não têm membros é primeiro que a natureza não faz nada sem propósito, mas sempre considera o melhor possível para cada indivíduo, preservando a essência peculiar de cada um e seu caráter pretendido, e em segundo lugar, o princípio que estabelecemos acima de que nenhuma criatura sanguínea pode se mover em mais de 4 pontos. Concedendo isso, é evidente que animais sanguíneos como as cobras, cujo comprimento está fora de proporção com o resto de suas dimensões, não podem ter membros, pois não podem ter mais do que 4, ou seriam sem sangue, e se tivessem 2 ou 4, seriam praticamente estacionárias, tão lento e improdutivo seria necessariamente o seu movimento. Mas todo animal com membros necessariamente tem um número par de membros. Pois aqueles que apenas pulam e se movem de um lugar para outro não precisam de membros para esse movimento, mas aqueles que não apenas pulam, mas também precisam caminhar, descobrindo que esse movimento não é suficiente para seus propósitos, evidentemente são melhores em progredir com membros pares ou não podem de outra forma progredir de forma alguma. Todo animal que tem membros deve ter um número par, pois esse tipo de movimento é realizado por parte do corpo de cada vez, e não pelo todo de uma vez. Como no movimento de saltar, algumas das extremidades devem permanecer em repouso, e outras serem movidas, e o animal deve agir em cada um desses casos com membros opostos, transferindo o peso dos membros que estão sendo movidos para aqueles em repouso. E assim, nada pode caminhar em 3 membros ou em um, ou neste último caso, não tem suporte algum no qual apoiar o peso do corpo, no primeiro apenas em relação a um par de opostos, e assim deve necessariamente cair ao tentar se mover dessa forma. Polípodos, no entanto, como o centopeia, podem de fato progredir em um número ímpar de membros, como pode ser visto pelo experimento de ferir um de seus membros, pois então a mutilação de uma fileira de membros é corrigida pelo número de membros que permanecem em cada lado. Tais criaturas mutiladas, no entanto, arrastam o membro ferido atrás de si com o restante, e não caminham propriamente falando. Além disso, é evidente que também fariam a mudança de lugar melhor se tivessem um número par, na verdade, se nenhum estivesse faltando e tivessem os membros que correspondem uns aos outros. Dessa forma, eles poderiam equalizar seu próprio peso e não oscilar para um lado, se tivessem suportes correspondentes em vez de uma seção dos lados opostos não ocupada por um membro. Um ser caminhante avança alternadamente de cada um de seus membros, pois dessa forma ele recupera a mesma figura que tinha inicialmente. Capítulo 9.
O fato de todos os animais terem um número par de pés, e as razões para esse fato foram estabelecidos. O que segue explicará que se não houvesse um ponto em repouso, a flexão e o endireitamento seriam impossíveis. A flexão é uma mudança de uma linha reta para um arco ou um ângulo, o endireitamento é uma mudança de qualquer um desses para uma linha reta. Agora, em todas essas mudanças, a flexão ou endireitamento devem ser relativos a um ponto. Além disso, sem flexão, não poderia haver caminhada, natação ou voo. Pois, uma vez que as criaturas com membros se apoiam e distribuem seu peso alternadamente em uma ou outra das pernas opostas, se uma for avançada, a outra necessariamente deve ser dobrada. Pois os membros opostos são naturalmente de comprimento igual, e aquele que está sob o peso deve ser uma espécie de perpendicular em ângulo reto com o chão. Quando então uma perna é avançada, ela se torna a hipotenusa de um triângulo retângulo. Seu quadrado, então, é igual ao quadrado do outro lado mais o quadrado da base. Como as pernas são iguais, aquela que está em repouso deve se dobrar, seja no joelho ou, se houvesse algum animal sem joelho que caminhasse, em alguma outra articulação. O seguinte experimento demonstra o fato. Se um homem caminhasse paralelamente a uma parede sob a luz do sol, a linha descrita pela sombra de sua cabeça não seria reta, mas sim zigue-zagueante, ficando mais baixa quando ele se curva e mais alta quando ele se levanta e se endireita. É, de fato, possível mover-se mesmo que a perna não esteja dobrada, da mesma forma que as crianças engatinham. Esta era a antiga, embora equivocada, explicação sobre o movimento dos elefantes. Mas esses tipos de movimentos envolvem uma flexão nos ombros ou nos quadris. Nada, em qualquer caso, poderia caminhar continuamente com segurança sem flexões no joelho, mas teria que se mover como os homens nas escolas de luta livre que avançam pela areia de joelhos. Pois a parte superior da criatura ereta é longa, de modo que sua perna deve ser correspondentemente longa, consequentemente, deve haver flexão. Pois, uma vez que uma posição estacionária é perpendicular, se aquilo que se move não puder se curvar, ou cairá para frente à medida que o ângulo reto se torna agudo, ou não conseguirá progredir. Pois se uma perna estiver em ângulos retos com o chão e a outra for avançada, esta última será imediatamente igual e maior. Pois será igual à perna estacionária e também equivalente à hipotenusa de um triângulo retângulo. Aquilo que avança, portanto, deve se dobrar e, enquanto dobra uma, estender simultaneamente a outra perna, de modo a inclinar para frente e dar um passo e ainda permanecer acima da perpendicular, pois as pernas formam um triângulo isósceles, e a cabeça se abaixa quando está perpendicularmente acima da base em que se apoia. Dos animais sem membros, alguns progridem por meio de ondulações, e isso acontece de duas maneiras, ou eles ondulam no chão, como cobras, ou para cima e para baixo, como lagartas, e a ondulação é uma flexão ou outros por uma ação telescópica, como o que são chamados de minhocas e sanguessugas. Estes avançam, primeiro com uma parte liderando e depois puxando o restante do corpo até ela, e assim mudam de lugar. Também é evidente que se as duas curvas não fossem maiores que a linha que as subtende, os animais ondulantes não poderiam se mover, quando a flexão é estendida, eles não teriam se movido para frente se a flexão ou arco fosse igual à corda subtendida, como é, ele alcança mais longe quando é endireitado e, então, esta parte fica parada e ele puxa o que ficou para trás. Em todas as mudanças descritas, aquilo que se move ora se estende em linha reta para progredir, e ora está curvado, ele se endireita em sua parte dianteira, e está curvado no que segue atrás.
Mesmo os animais que saltam fazem uma flexão na parte do corpo que está embaixo, e dessa forma fazem seus saltos. Da mesma forma, os seres que voam e nadam progridem, um endireitando e dobrando suas asas para voar, o outro suas barbatanas para nadar. Dentre estes últimos, alguns têm 4 barbatanas, outros que são um pouco longos, por exemplo as enguias, têm apenas 2. Estes nadam substituindo uma flexão do resto do corpo para o par, faltando o de barbatanas completar o movimento, como já mencionamos antes. Peixes chatos usam 2 barbatanas, e a parte plana de seu corpo como substituto para o par de barbatanas ausentes. Peixes completamente chatos, como o raia, produzem seu movimento de natação com as barbatanas reais e com os 2 extremos ou semicírculos de seu corpo, se curvando e endireitando-se alternadamente. Ao vez ser levantada sobre os pássaros. Como, pode-se dizer, eles, seja voando ou caminhando, podem ser ditos se mover em 4 pontos. Agora, não dissemos que todos os sanguíneos se movem em 4 pontos, mas apenas que não mais que 4. Além disso, eles não podem, de fato, voar se suas pernas forem removidas, nem caminhar sem suas asas. Nem mesmo um homem caminha sem mover seus ombros. Tudo, de fato, como dissemos, faz uma mudança de lugar por flexão e endireitamento, pois todas as coisas progridem pressionando o que está sob elas até um ponto ceder gradualmente, portanto, mesmo que não haja flexão em outro membro, deve haver pelo menos no ponto de onde o movimento começa, está em insetos emplumados, voadores, na base da asa em escama, em pássaros na base da asa, em outros na base do membro correspondente, as barbatanas, por exemplo, em peixes. Em outros, como cobras, a flexão começa nas articulações do corpo. Nos seres alados, o rabo serve, como um leme de navio, para manter o objeto voador em seu curso. O rabo então deve, como outros membros, ser capaz de se dobrar no ponto de fixação. E assim, insetos voadores e pássaros, Cisoptera, cujos rabos são mal adaptados para o uso em questão, por exemplo, pavões e galos domésticos, e geralmente pássaros que mal voam, não podem seguir um curso reto. Insetos voadores não têm absolutamente nenhum rabo, e assim derivam como um navio sem leme e batem em tudo com o que se deparam, e isso se aplica igualmente a insetos segmentados, como o besouro e o escaravelho, e não segmentados, como abelhas e vespas. Além disso, pássaros que não são feitos para o voo têm um rabo que não serve para nada, por exemplo, a galinha de água e a garça e todas as aves aquáticas. Esses voam esticando os pés como substituto do rabo e usam as pernas em vez de um rabo para dirigir seu voo. O voo dos insetos é lento e frágil porque o caráter de suas asas plumosas não é proporcional ao volume de seus corpos, estes são pesados, suas asas pequenas e frágeis, e assim o voo que usam é como um barco de carga tentando fazer sua viagem com remos. Agora a fragilidade tanto das asas reais quanto dos crescimentos sobre elas contribui de certa forma para o voo descrito. Entre os pássaros, o rabo do pavão é em um momento inútil por causa de seu tamanho, em outro porque é derramado. Mas os pássaros estão em geral no polo oposto aos insetos voadores em relação às suas penas, mas especialmente os voadores mais rápidos entre eles. Estes são os pássaros com garras curvas, pois a rapidez da asa é útil para seu modo de vida. O restante de sua estrutura corporal está em harmonia com seu movimento peculiar, a cabeça pequena, o pescoço leve, o externo forte e agudo, já agudo como a proa de um navio de construção rápida, para estar bem apertado, e forte por conta de sua massa de carne, para ser capaz de empurrar o ar que bate contra ele, e isso facilmente e sem exaustão.
As quartelas traseiras, também, são leves e afiladas novamente, para se conformar ao movimento da frente e não, pela largura, sugar o ar. Capítulo 11. Então, tanto para essas questões. Mas por que um animal que deve se manter ereto necessariamente precisa não apenas ser bípede, mas também ter as partes superiores do corpo mais leves, e aquelas que ficam abaixo destas mais pesadas, é evidente. Somente assim poderia se locomover facilmente. E assim, o homem, o único animal ereto, tem pernas mais longas e robustas em relação às partes superiores do corpo do que qualquer outro animal com pernas. O que observamos em crianças também é evidência disso. As crianças não podem andar eretas porque são sempre anãs, as partes superiores de seus corpos sendo mais longas e robustas do que as inferiores. Com o passar dos anos, as partes inferiores aumentam desproporcionalmente, até que as crianças atinjam seu tamanho apropriado e, só então, conseguem andar eretas. As aves são corcundas, mas ficam em duas pernas porque seu peso está voltado para trás, seguindo o princípio dos cavalos moldados em bronze com suas pernas dianteiras empinadas. Mas o fato de serem bípedes e capazes de ficar em pé se deve acima de tudo ao fato de terem o osso do quadril moldado como uma coxa, e tão grande que parece que tem duas coxas, uma na perna antes da articulação do joelho, e a outra ligando esta parte ao ânus. Na verdade, isso não é uma coxa, mas um quadril, e se não fosse tão grande, o pássaro não poderia ser bípede. Como em um homem ou quadrúpede, a coxa e o resto da perna seriam fixados imediatamente a um quadril muito pequeno, consequentemente, todo o corpo seria inclinado para a frente. Como está, no entanto, o quadril é longo e se estende até o meio da barriga, de modo que as pernas são fixadas neste ponto e sustentam toda a estrutura como suportes. Também é evidente a partir destas considerações que um pássaro não pode possivelmente ser ereto no sentido em que o homem é. Pois como ele segura seu corpo agora, as asas são naturalmente úteis para ele, mas se estivesse ereto, elas seriam tão inúteis quanto as asas dos cupidos que vemos em quadros. Deve ter ficado claro assim que falamos que a forma de nenhum humano nem de nenhum ser semelhante permite asas, não apenas porque seria, mesmo sendo sanguíneo, movido em mais de 4 pontos, mas também porque ter asas seria inútil para ele quando se movendo naturalmente. E a natureza não faz nada contrário à sua própria natureza. Capítulo 12. Acima, afirmamos que sem flexão nas pernas ou nos ombros e quadris nenhum animal sanguíneo com pés poderia progredir, e que a flexão é impossível a menos que algum ponto esteja em repouso, e que homens e pássaros, ambos bípedes, dobram suas pernas em direções opostas, e ainda que quadrúpedes dobram as deles em direções opostas, e cada par de maneira oposta aos membros de um homem. Pois os homens dobram seus braços para trás, suas pernas para a frente, quadrúpedes suas pernas dianteiras para a frente, suas pernas traseiras para trás, e de maneira semelhante também os pássaros dobram as deles. A razão é que a obra da natureza nunca é sem propósito, como dissemos acima, mas tudo para o melhor possível nas circunstâncias. Portanto, uma vez que todas as criaturas que naturalmente têm o poder de mudar de posição pelo uso de membros, devem ter uma perna estacionária com o peso do corpo sobre ela, e quando se movem para a frente, a perna que tem a posição principal deve estar desimpedida, e a progressão continuando, o peso deve mudar e ser transferido para esta perna principal. É evidentemente necessário que a perna traseira, ao se dobrar, se endireite novamente, enquanto o ponto de movimento da perna impulsionada para a frente e sua parte inferior permanecem imóveis. E assim, as pernas devem ser articuladas.
E é possível que isso aconteça e ao mesmo tempo o animal avance, se a perna principal tiver sua articulação para frente, impossível se estiver para trás. Pois, se estiver para frente, o esticamento da perna será enquanto o corpo estiver indo para frente, mas, se for para trás, enquanto estiver indo para trás. E novamente, se a flexão fosse para trás, a colocação do pé seria feita por dois movimentos e estes contrários entre si, isto é, para trás e outro para frente, pois na flexão do membro, a extremidade inferior da coxa iria para trás e a canela moveria o pé para frente, afastando-se da flexão, enquanto que, com a flexão para frente, a progressão descrita será realizada não com movimentos contrários, mas com um movimento para frente. Agora, o homem, sendo bípede fazendo sua mudança de posição de maneira natural com suas duas pernas, as dobra para frente pelos motivos expostos, mas seus braços dobram para trás de maneira bastante razoável. Se dobrassem para o lado oposto, seriam inúteis para o trabalho das mãos e para comer. Mas os quadrúpedes, que também são vivíparos, necessariamente dobram suas pernas dianteiras para a frente. Pois estas lideram primeiro quando se movem e também estão na parte dianteira de seu corpo. A razão pela qual elas dobram para a frente é a mesma que no caso do homem, pois neste aspecto eles se assemelham à humanidade. E assim, os quadrúpedes, assim como os homens, dobram estas pernas para a frente da maneira descrita. Além disso, se a flexão for assim, eles conseguem levantar os pés bem alto. Se os dobrassem para o lado oposto, eles só os levantariam um pouco do chão, porque a coxa inteira e a junta de onde a tíbia se origina ficariam sob a barriga conforme o animal avançasse. No entanto, se a flexão das pernas traseiras fosse para a frente, o levantar desses pés seria semelhante ao dos pés dianteiros, pois as pernas traseiras, também, nesse caso, teriam apenas um pouco de espaço para levantar, visto que tanto a coxa quanto a junta do joelho ficariam sob a posição da barriga, mais a flexão sendo para trás, como de fato é, nada atrapalha a progressão deles com esse modo de mover os pés. Além disso, é necessário ou pelo menos melhor para suas pernas dobrarem assim quando estão amamentando seus filhotes, com o objetivo de tais cuidados. Se a flexão fosse para dentro, seria difícil mantê-los debaixo deles e protegê-los. Capítulo 13. Agora existem 4 modos de flexão se considerarmos as combinações impares. A parte dianteira e a traseira podem dobrar ambas para trás, como nas figuras marcadas como A, ou na direção oposta ambas para a frente, como em B, ou de maneiras opostas e não na mesma direção, como em C, onde a parte dianteira dobra para a frente e a traseira para trás, ou como em D, na direção oposta a C, onde as convexidades são viradas uma para a outra e as concavidades para fora. Agora, nenhum bípede ou quadrúpede dobra seus membros como nas figuras A ou B, mas os quadrúpedes como em C, e como em D, apenas o elefante entre os quadrúpedes e o homem se você considerar seus braços, bem como suas pernas. Pois ele dobra seus braços de forma côncava e suas pernas de forma convexa. No homem, também, as flexões dos membros são sempre alternadamente opostas. Por exemplo, o cotovelo dobra para trás, mas o pulso da mão para frente, e novamente o ombro para frente. Da mesma forma, também, no caso das pernas, o quadril para trás, o joelho para frente, o tornozelo de forma oposta para trás. E claramente os membros inferiores são opostos a este respeito aos superiores, porque as primeiras articulações são opostas, o ombro dobrando para a frente, o quadril para trás, portanto, também o tornozelo dobra para trás e o pulso da mão para a frente. Capítulo 14. Essa é a maneira como os membros dobram, e pelos motivos dados.
Mas os membros posteriores movem-se de maneira cruzada com os membros anteriores. Após o membro anterior esquerdo, eles movem o membro posterior direito, então o membro anterior direito e depois o membro posterior esquerdo. A razão é que, se movessem os membros anteriores juntos e primeiro, o animal seria deslocado e a progressão seria uma espécie de tropeço para frente com as partes traseiras sendo arrastadas após. Além disso, isso não seria caminhar, mas pular, e é difícil fazer uma mudança contínua de lugar, pulando o tempo todo. Aqui está a evidência do que eu digo, o mesmo como está, todos os cavalos que se movem dessa maneira logo começam a se recusar, por exemplo, os cavalos em uma procissão religiosa. Por essas razões, os membros anteriores e posteriores se movem de maneira separada. Novamente, se movessem ambos os membros direitos primeiro, o peso ficaria fora dos membros de apoio e eles cairiam. Se, então, for necessário mover de uma ou outra dessas maneiras ou de maneira cruzada, e nenhuma dessas duas é satisfatória, eles devem se mover de maneira cruzada, pois movendo-se da maneira que dissemos, eles não podem experimentar nenhum desses resultados indesejados. E é por isso que cavalos e animais semelhantes ficam parados com as pernas estendidas de forma cruzada, não com o lado direito ou esquerdo estendidos juntos de uma vez. Da mesma forma, os animais com mais de 4 pernas fazem seus movimentos. Se você observar duas pares de pernas consecutivas, as posteriores se movem de maneira cruzada com as pernas anteriores. Você pode ver isso se os observar se movendo lentamente. Até os caranguejos se movem dessa maneira, e eles são polípodes. Eles, também, sempre se movem de maneira cruzada na direção em que estão progredindo. Pois em direção esse animal tem um movimento próprio, é o único animal que se move não para frente, mas obliquamente. No entanto, uma vez que para frente é uma distinção relativa à linha de visão, a natureza fez seus olhos capazes de se conformar aos membros, pois seus olhos podem se mover obliquamente. E, portanto, de certa forma, os caranguejos não são exceção, mas nesse sentido se movem para frente. Capítulo 15. As aves dobram suas pernas da mesma maneira que os quadrúpedes. Pois sua construção natural é, em termos gerais, quase a mesma. Ou seja, nas aves, as asas são um substituto para as patas dianteiras, e assim elas são dobradas da mesma forma que as patas dianteiras de um quadrúpede, já que quando se movem para progredir, o início natural da mudança é das asas, assim como nos quadrúpedes das patas dianteiras. O voo, de fato, é o movimento apropriado para elas. E assim, se as asas forem cortadas, uma ave não pode ficar parada nem avançar. Novamente, a ave, embora seja um bípede, não está ereta e tem as partes dianteiras do corpo mais leves do que as traseiras, então é necessário, ou pelo menos preferível para a postura em pé, ter a coxa posicionada abaixo do corpo como realmente está, ou seja, crescendo em direção às costas. Se então ela deve ter essa situação, a flexão da perna deve ser para trás, como nas pernas traseiras dos quadrúpedes. As razões são as mesmas dadas no caso dos quadrúpedes vivíparos. Se agora observarmos geralmente as aves e insetos alados, e animais que nadam em meio aquoso, quer dizer, todos aqueles que fazem seu progresso na água por meio de órgãos de movimento, não é difícil ver que é melhor ter a fixação das partes em que estão obliquamente ao corpo, exatamente como de fato vemos tanto em aves quanto em insetos. E essa mesma disposição também é observada entre os peixes. Entre as aves, as asas são fixadas de forma oblíqua, o mesmo ocorre com as nadadeiras nos animais aquáticos e com as asas semelhantes apenas dos insetos. Dessa forma,
elas dividem o ar ou a água de forma mais rápida e com mais força e assim efetuam seu movimento. Pois as partes traseiras dessa maneira seguiriam para frente à medida que são carregadas no meio flexível, peixes na água, aves no ar. Dos quadrúpedes ovíparos, todos aqueles que vivem em buracos, como crocodilos, lagartos manchados, tartarugas de água doce e cágados, têm suas pernas fixadas de forma oblíqua, já que todo o seu corpo se espalha pelo chão, e as dobram de forma oblíqua. A razão é que isso é útil para facilitar o movimento para dentro de buracos e para sentar sobre seus ovos e guardá-los. E como elas estão espalhadas para fora, elas devem, por necessidade, dobrar suas coxas para dentro e colocá-las sob elas para conseguir erguer todo o corpo. Levando isso em consideração, elas não podem dobrá-las de outra forma senão para fora. Capítulo 16. Já afirmamos o fato de que animais não sanguíneos com membros são polípodes e nenhum deles quadrúpedes. E a razão pela qual suas pernas, exceto os pares extremos, foram necessariamente fixadas de forma oblíqua e tinham suas flexões para cima, e as pernas em si estavam um pouco viradas para baixo, se em forma de arco, e para trás é evidente. Em todas essas criaturas, as pernas intermediárias tanto lideram quanto seguem. Se então elas estavam abaixo delas, elas deviam ter suas flexões tanto para frente quanto para trás, por causa do líder, para frente, e por causa do seguidor, para trás. Agora, como elas têm que fazer ambos, por essa razão seus membros estão virados para baixo e dobrados obliquamente, exceto os dois pares extremos. Esses dois são mais naturais em seu movimento, o da frente liderando e o de trás seguindo. Outro motivo para esse tipo de flexão é o número de suas pernas, dispostas dessa maneira, elas interfeririam menos umas com as outras na progressão e não se chocariam. Mas o motivo pelo qual elas são arqueadas é que todas elas ou a maioria delas vivem em buracos, pois criaturas que vivem assim não podem estar possivelmente altas acima do solo. Mas os caranguejos são na natureza os mais estranhos de todos os polípodes, eles não avançam para frente exceto no sentido explicado acima, são os únicos animais que têm mais de um par de membros líderes. A explicação para isso é a dureza de seus membros e o fato de que os usam não para nadar, mas para andar, eles sempre ficam no chão. No entanto, a flexão dos membros de todos os polípodes é oblíqua, como a dos quadrúpedes que vivem em buracos, por exemplo, lagartos e crocodilos e a maioria dos quadrúpedes ovíparos. E a explicação é que alguns deles em seus períodos de reprodução e alguns durante toda a vida, vivem em buracos. Capítulo 17. Agora, os demais têm pernas arqueadas porque têm pele macia, mas o camarão de água doce tem a pele dura e suas patas são para nadar e não para andar, e, portanto, não são arqueadas. Os caranguejos também têm suas patas dobradas obliquamente, mas não arqueadas como os quadrúpedes ovíparos e polípodes não sanguíneos, porque suas patas têm uma pele dura e semelhante a uma concha, embora não nadem, mas vivam em buracos, eles vivem de fato no chão. Além disso, sua forma é como um disco, em comparação com o camarão de água doce, que é alongado, e eles não têm um rabo como o camarão de água doce, um rabo é útil para o camarão de água doce nadar, mas o caranguejo não é uma criatura nadadora. Além disso, ele sozinho tem seu lado equivalente a uma parte traseira, porque tem muitos pés líderes. A explicação para isso é que suas flexões não são para frente nem suas pernas viradas para dentro, já arqueadas. Já demos acima a razão pela qual suas pernas não estão viradas para dentro, ou seja, a dureza e o caráter semelhante a uma concha de seu tegumento.
Por essas razões, então, ele deve liderar com mais de um membro e se mover obliquamente ou obliquamente, porque a flexão é oblíqua, e com mais de um membro, porque caso contrário, os membros que estivessem parados atrapalhariam os que estivessem em movimento. Peixes do tipo plano nadam com a cabeça virada, como homens de um olho só caminham, e eles têm sua forma natural distorcida. Aves com pés palmados nadam com os pés, porque respiram ar e têm pulmões, são bípedes, mas como têm seu lar na água, têm os pés palmados, por esse arranjo, seus pés servem como barbatanas. Eles também têm suas pernas, não como o resto das aves no centro de seus corpos, mas sim recuadas. Suas pernas são curtas, e estando recuadas, são úteis para nadar. A razão para terem pernas curtas é que a natureza adicionou aos seus pés subtraindo o comprimento de seus membros, e em vez de comprimento, ela dá robustez às pernas e largura aos pés. Pés largos são mais úteis do que longos para empurrar a água quando estão nadando. Capítulo 18. Há uma razão também para as criaturas aladas terem pés, mas os peixes não. Os primeiros têm seu lar no meio seco e não podem permanecer sempre no ar, portanto, devem ter pés. Os peixes, pelo contrário, vivem no meio úmido e respiram água, não ar. Barbatanas são úteis para nadar, mas pés não. E se tivessem ambos, seriam não sanguíneos. Há uma semelhança ampla entre aves e peixes nos órgãos de locomoção. Aves têm suas asas na parte superior, de forma semelhante, os peixes têm duas barbatanas peitorais, novamente, aves têm pernas em suas partes inferiores e próximas às asas, e de maneira semelhante, a maioria dos peixes tem duas barbatanas nas partes inferiores e próximas às peitorais. Aves, também, têm uma cauda e peixes têm uma barbatana caudal. Capítulo 19. Uma dificuldade pode ser sugerida quanto aos movimentos dos moluscos, ou seja, quanto ao local de origem desse movimento, pois eles não têm distinção entre esquerda e direita. Agora, a observação mostra que eles se movem. Devemos, penso eu, tratar toda essa classe como mutilada e como se movendo da mesma maneira que criaturas com membros quando alguém corta suas pernas, ou como análogo com a foca e o morcego. Ambos os últimos são quadrúpedes, mais deformados. Agora, os moluscos se movem, mas se movem de maneira contrária à natureza. Eles não são seres em movimento, mas estão em movimento se, como criaturas sedentárias, forem comparados com zoófitas, e sedentários se classificados com animais em progressão. Quanto à direita e à esquerda, os caranguejos também mostram a distinção de forma fraca, ainda assim, eles a mostram. Você pode ver isso na garra, a garra direita é maior e mais forte, como se os lados direito e esquerdo estivessem tentando se distinguir. A estrutura dos animais, tanto em suas outras partes quanto especialmente naquelas que dizem respeito à progressão e a qualquer movimento no lugar, é como descrevemos agora. Após determinar essas questões, resta investigar os problemas da vida e da morte. Parabéns por chegar até o final deste audiolivro. Nós gostaríamos que você compartilhasse o seu saber conosco, escrevendo nos comentários do vídeo sobre os assuntos abordados no livro, para podermos debater ideias, insights e sugestões. Se você gostou do livro, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum audiolivro. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade.